E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Soares e esse é o Trocando Ideia. Então galera, hoje a gente vai falar sobre saúde mental, internação compulsória e redução de danos. E para conversar aqui sobre isso eu chamei o Renato Cinco. Obrigado, Cinco. Obrigado, Vitor, por aceitar o convite. O Cinco é militante há quase 30 anos, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro. Ele organiza a Marcha da Maconha e é sociólogo também, não é isso? Isso aí. Cinco, no primeiro dia de plenário, assumindo o seu cargo, você entrou com a CPI, né, da saúde mental e da internação compulsória, não é isso? Isso. O que te motivou a isso e quais foram as barreiras políticas que você encarou apresentando essa CPI? Olha, a gente tem uma preocupação em dar como um dos centros do nosso mandato o debate sobre a política de drogas e de saúde mental. Eu sou defensor da legalização das drogas, participo da organização da Marcha da Maconha, como você falou, só que como vereador eu não posso entrar no debate sobre a legalização ou não, porque a Câmara Municipal não pode fazer isso. Sim. Só que existe uma política municipal de drogas e de saúde mental. Sim. Então, já na campanha para vereador, a gente aproveitou a campanha para dar visibilidade à denúncia de uma ação que vinha sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que hoje é Desenvolvimento Social, através de uma portaria, né, de 2011, que estabeleceu a internação compulsória de crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. E começaram a fazer uma série de operações de recolhimento de crianças e adolescentes supostamente usuários de drogas, sempre retirando essa população das regiões mais ricas da cidade ou do entorno de onde aconteceria a Copa do Mundo e transferindo, né, para abrigos, na maioria das vezes, distantes de onde elas foram acolhidas, né, recolhidas. Essa política, não só o nosso mandato, a nossa campanha, mas o próprio Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Serviço Social, né, o Mecanismo Estadual de Combate à Tortura e outros organismos já vinham denunciando que essa política era uma política de higienização disfarçada de política de saúde mental. Com certeza. E que era operada de forma ilegal, né? Porque, em primeiro lugar, a internação compulsória, de acordo com a lei da reforma psiquiátrica de 2001, ela só pode acontecer se houver uma decisão judicial baseada em laudo médico pedindo a internação. E as crianças e adolescentes estavam sendo recolhidas sem nenhum laudo médico, às vezes sem nenhum laudo, algumas vezes com laudos de enfermeiras ou de assistentes sociais, né? Quer dizer, sem cumprir o rito legal. E o mais grave, nessas casas de acolhida, que na época eram administradas por uma ONG espírita chamada Teslu, né, cujo líder, dono, né, é um policial aposentado com vários autos de resistência, como na maioria, no currículo, né, depois envolvido em escândalo de corrupção junto com o Rodrigo Bettler, que era o secretário na época que implementava essa política. Essa ONG não fazia o tratamento das crianças, elas ficavam trancafiadas, dopadas, né, dopadas, quando o único remédio que elas recebiam era quando elas ficavam alteradas e aí elas eram dopadas. Não tinham acesso à escola, não tinham acesso às famílias. Na verdade, o verdadeiro cárcere ilegal, sim, disfarçado de política de saúde mental, com o objetivo, né, de higienizar a cidade para a Copa do Mundo. E o mais engraçado, Vitor, é o seguinte: até a Copa do Mundo, a gente via na mídia o tempo todo, né, a denúncia da epidemia do crack. Isso. Acabou a Copa do Mundo, parece que a epidemia do crack acabou. Cessou, né? Pelo menos sumiu da mídia. Que diferencia o cracudo, né, como eles chamam, o usuário de droga, o viciado e o morador de rua, né? Existe alguma forma, teoricamente existiria esse laudo, mas como não é usado esse laudo? Eles simplesmente recolhem morador de rua, recolhem criança de rua, é assim que é feito? Não, exatamente, né? Naquele período do primeiro mandato do Eduardo Paes, né, até a Copa do Mundo, especialmente até a Copa do Mundo, já no segundo mandato, era isso, não era feita diferenciação, não era feita uma ação que tivesse como objetivo realmente tratar aquelas pessoas. Primeiro, ninguém sabe se todas aquelas pessoas que foram internadas, se elas precisavam de tratamento. Sim, sim. Se elas queriam, né, também. Se elas queriam, se elas precisavam, se o tratamento adequado para elas, caso elas precisassem, era a internação. Né? Porque isso é um aspecto da discussão que também é importante. Né? A ideia da internação como forma de tratar o usuário abusivo de drogas ou o doente mental, sim, é uma concepção de tratamento
que é ultrapassada. Na verdade, a gente sabe hoje que quando o usuário abusivo de drogas é internado compulsoriamente, raramente ele deixa de usar drogas depois que acaba a internação. Na grande maioria dos casos, ele volta a cometer o abuso de drogas. Porque não tem estrutura para isso. E além disso, ele não quer, né? Sim, exatamente. Esse tipo de tratamento, ele precisa da adesão do paciente. Você não consegue obrigar uma pessoa a parar, né? A parar, a mudar o comportamento dela se ela não quiser. Por isso que o movimento antimanicomial, os defensores da reforma psiquiátrica, eles defendem uma outra estrutura para a saúde mental, que foi aprovada na lei de 2001. Sim. Que a ideia é existirem unidades de saúde básica chamada CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, né, para a saúde mental de uma maneira geral. Aí existem os CAPS específicos, como o CAPSI, que é para crianças, o infantil, e o CAPS-AD, que é para álcool e outras drogas. Né? A ideia dos defensores desse modelo é que a base do tratamento ela tem que ser territorial, né? Tentando conquistar a adesão das pessoas à ideia de se tratarem. E a coisa do território ela é importante também pelo seguinte: imagina, Vitor, você está com algum problema, aí você desenvolve abuso de drogas. Aí eu pego você, levo para o paraíso, um lugar onde as pessoas que não te encontram, que te causam problemas emocionais não estão presentes, e que você não precisa se submeter a lógicas exaustivas de trabalho, e que você não se submete à loucura urbana. Você fica lá no meio dos passarinhos, do verde, da natureza, né? Quando acaba a internação, você volta para a sua vida. Como se a internação fosse essa realidade também. Não, né? sim, nem sempre é. Longe, exatamente. Eu acho, eu estou imaginando uma internação de classe média. Na melhor das hipóteses, exatamente. Né? Como os ricos se tratam, vamos dizer assim, nas clínicas caras. Te jogam no mundo de volta aí. Exatamente. Mesmo que você optou pelo tratamento, você tem dinheiro, você está pagando uma clínica cara, você vai receber um tratamento que aparentemente vai te ajudar, mas ele é feito fora do seu contexto social, familiar, né, cultural. Então, quando você volta dificilmente esse tratamento vai ser eficaz. A ideia é que o tratamento ele deve acontecer dentro do contexto da pessoa, para que ele realmente seja eficaz. Então, a ideia é você ter os CAPs, você ter consultórios na rua, né, para ir aos locais onde existe o consumo de drogas pela população, né, que está na rua, né, para que fazer um trabalho de convencimento, né, de esclarecimento das pessoas sobre as políticas. Para cativar a pessoa ali e tentar mudar a ideia dela, esse conceito, ver se ela quer uma ajuda e oferecer essa ajuda, e não você obrigar. A diferença é você dar uma mão e a diferença é de você agarrar e puxar. Né? A internação, ela pode ser necessária, inclusive a internação compulsória. Ela pode ser necessária, mas ela tem que ser, em primeiro lugar, individualizada. Tem que ser uma decisão em função daquele paciente. E não uma política genérica para ser aplicada. Genérica que tem cor, endereço, classe social, ainda tem isso. Porque eu estou partindo do pressuposto que a ideia é o tratamento, né, nesse momento. A gente está na parte teórica. Exatamente. Discutir como se fosse, né, o objetivo é o tratamento, né? Como ela deveria funcionar na melhor das hipóteses, né? Exatamente. Então, a internação, ela deveria acontecer apenas se a vida daquele usuário, daquele paciente, está ameaçada imediatamente, concretamente. Não é ameaçada indiretamente. Se ele continuar a usar crack, ele vai morrer um dia. Não, ele está surtado, ele está fora de controle, ele precisa ser contido fisicamente para poder ser tratado. Então, essa internação ela tem que acontecer, inclusive, exclusivamente nesse período. O paciente saiu dessa situação de descontrole, ele volta, né, para o tratamento no CAPS. E essa internação, ela não deve acontecer em instituições manicomiais. Ela deve acontecer em leitos psiquiátricos de hospitais gerais, né, para que vamos dizer assim, essa necessidade de internação não seja transformada no hábito e na construção de uma política especial de internação para aqueles pacientes, como se eles precisassem de um local especial para ficarem depositados. Né? Eles têm que ser tratados nos mesmos hospitais que os pacientes com as outras doenças são tratados. Né? Eu não sou especialista
na saúde, eu sou da sociologia, mas o meu entendimento, né, dessa polêmica sobre a saúde mental, especialmente sobre a saúde mental para o tratamento de usuários abusivos de drogas, vai nessa direção. Né? Todas as decisões têm que ser em função daquele indivíduo que está sendo tratado. E para o bem dele. Para o bem dele, exatamente. Né? E a forma mais eficiente, né, de conquistar as pessoas para o tratamento né, é através do convencimento e não da imposição. Com certeza. Eu acho que para qualquer coisa. Né? Exatamente. Uma das alegações de quem defende a internação compulsória é que aquele indivíduo que é usuário de crack, no caso dependente de crack, ele não pode mais responder por si mesmo. Né? Então o Estado tem que intervir para que a saúde dele seja mantida. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Você acha que tá certa essa opinião? Pois é. Não, eu acho que não está certa. Né? Existe muito tabu quando se fala sobre o uso de drogas. Na verdade, eu acho que todas as drogas ilícitas e também as lícitas de uso recreativo tem um número considerável de usuários que não desenvolve dependência. Mesmo o crack. Sim. Aliás, a gente precisa desmistificar uma coisa, Vitor. O crack não é uma droga. Crack é cocaína. Sim. Crack é uma estratégia para se vender cocaína para os mais pobres. O índice de abuso de cocaína está em torno de 20% dos usuários de cocaína. Sim. Só que a sociedade, ela levada muitas vezes pela mídia, passa a ter uma visão sensacionalista. Sim. Né? As pessoas acreditam que se você fumar crack uma vez, você já está viciado, sim, vai ficar viciado para sempre. O que não é verdade. Agora, sabe o que é interessante? Se você pegar um jornal de 50 anos atrás, você vai ver que se você fumar maconha uma vez, você já vai ficar viciado e vai morrer. Tudo que se fala sobre o crack hoje já se falou sobre a maconha no passado. Então a gente precisa também, né, desmistificar um pouco essa ideia. Não é porque o sujeito usa crack ou qualquer outra droga lícita ou ilícita que ele necessariamente vai abusar, e muito menos que ele necessariamente é incapaz de tomar as decisões sobre, né, com certeza, a própria vida. Então, eu não concordo com isso, né? Eu acho que esse discurso, na verdade, ele vem tentando legitimar essa ideia de que o usuário ele é necessariamente doente e necessariamente o melhor tratamento é a internação. Na minha opinião, isso é só uma legitimação, acho que eu passo para você também. Só quer legitimar essa limpeza étnica da cidade para que fique bonitinho para os turistas, para que fique bonitinho para os Jogos Olímpicos. É isso, mas tem outras coisas também. Eu acho que outro dado muito importante que a gente precisa colocar na nossa análise é o seguinte, é o interesse da indústria da internação. Tanto sim, o interesse de grupos empresariais ligados à saúde mental que perderam espaço com a reforma psiquiátrica, sim, com o fim dos manicômios, sim, como também a entrada de um novo ator nesse mercado, que são instituições religiosas. E muitas dessas instituições, como você citou primeiro, desculpa te interromper, como você citou primeiro de um ex-policial e tal, tem muitos indícios, pelo menos se ouve falar, de que boa parte dos donos dos que estão à frente dessas instituições são ex-policiais, até milicianos, enfim. Sim. Existe essa suspeita. Se é verdade, assim, não tem existe como afirmar. Isso, e existe também, denominações religiosas fundamentalistas, que criam comunidades terapêuticas. Hoje, muitas delas recebem verba pública, inclusive, para fazer tratamento religioso. O Conselho Federal de Psicologia já publicou um relatório denunciando, por exemplo, a prática de tortura, como a crucificação das pessoas não usando pregos, mas amarrando as pessoas, sim, na cruz, porque para se curar ele precisa sentir a dor que Jesus Cristo sentiu, pacientes sendo enterrados até a cabeça, ficando só com a cabeça de fora, obrigados a carregar pedra. Existe uma série de tratamentos absurdos, totalmente absurdos, nessas instituições. Mas é um mercado, o mercado, sim, da internação, ele continua sendo um mercado importante. Dá lucro. Dá lucro e dá dividendos religiosos também. Essa questão da religiosidade, nessas clínicas, tem um ponto também que é bom a gente levar em consideração, que parece que muitas clínicas dessa não têm estrutura, não tem como eles levam muito para esse lado da fé, por ser religiosa, eles deixam de lado toda uma estrutura psicológica, a estrutura também da recuperação humana dessa pessoa, da dignidade humana,
eles não têm as ferramentas adequadas para trazer essa pessoa de volta para a sociedade, nem para tratar ele dessa dependência química, porque não são especialistas da saúde, não são... A especialização deles, a intenção deles é só tratar a alma da pessoa de uma forma religiosa, e não como deveria ser. Sim. Agora, o Estado ser laico é até um pouco contraditório isso também. Sim. Né? Eu só queria fazer uma ressalva de que eu sou a favor da liberdade religiosa. Sim. E eu não sou contra que as instituições religiosas organizem coisas como as comunidades terapêuticas. Agora, eu acho que, não pode entrar dinheiro público no financiamento dessas instituições. Sem dúvida. O Estado laico pressupõe que o Estado não pode favorecer nem prejudicar nenhuma religião. Então não pode ter dinheiro público nas comunidades terapêuticas. E tem, né? Muito. E também não pode haver internação compulsória em instituições religiosas. Vira uma licitação, né? Eu acho que ninguém pode ser obrigado a se internar numa instituição que faz tratamento religioso em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese. Meio medieval isso, né? Muito estranho. Sim, você fala muito da situação desumana que os abrigos, né, da Prefeitura do Rio, que as pessoas que são internadas nesses abrigos se encontram. Você já foi em algum... já recebeu alguma denúncia? Como você acha que vem funcionando esses abrigos, né? Olha, os abrigos são para a população de rua, né? Eles, em tese, as pessoas não são obrigadas a ir aos abrigos e nem a permanecer nos abrigos. Sim. Mas a gente recebe muitas denúncias de que as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né, recolhem obrigatoriamente, né, obrigam as pessoas a embarcarem nos ônibus, etc. Existem denúncias de que várias pessoas já foram agredidas, né, porque são levadas para o abrigo, saem do abrigo, aí são recolhidas novamente, são reconhecidas pelas equipes, sofrem agressões. Então a internação de adultos em situação de rua é absolutamente ilegal e a Prefeitura procura pelo menos dar a aparência de que respeita essa legalidade. Sim. Eu já estive visitando o abrigo de Paciência, né, que hoje é o principal abrigo, né, praticamente todo mundo que é recolhido em situação de rua é levado, né, os adultos, para o abrigo de Paciência, e realmente é uma situação muito precária, são centenas de pessoas, né, quando esse tipo de unidade de acolhimento deveria ter poucas dezenas de pessoas. Sim. São centenas de pessoas convivendo em... como se fosse galpões. Eu acho até que já foi um dia galpões que foram adaptados e que ficam dezenas de beliches, né, no mesmo espaço. Então essa população não tem direito à privacidade, né, quando estão no abrigo de Paciência. Essa população praticamente não tem nenhum tipo de programa, né, educativo, né, que procure cultural, que procure fazer com que eles saiam daquela condição. Saiam da condição, né, de população em situação de rua. Sim. Né? É uma situação bastante precária. E é um abrigo, né, que recolhe, a Prefeitura recolhe os moradores de rua, principalmente na Zona Sul e no centro da cidade, e o abrigo é em Paciência, né? 50, 60 quilômetros de distância do local onde a pessoa foi recolhida. Né? Quer dizer, não é uma política para tentar acolher o morador de rua e fazer ele mudar de situação. Sim. É uma política para esconder essas pessoas. Para limpar aquele local. Exatamente. Como você vê a situação dos CAPS-ADs hoje? São suficientes? Você acha que o atendimento é bom, a qualidade do serviço é boa, a qualidade que os funcionários, né, a ferramenta que eles têm ali é o suficiente para eles? E a quantidade, o número de unidades que existem hoje, quantos deveria ter? Olha, o CAPS-AD, né, que é especialmente álcool e outras drogas, que o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, ele existe, né, para atender a população usuária do sistema de saúde mental de uma maneira geral. O CAPS-AD, álcool e outras drogas, segundo as resoluções do Ministério da Saúde, deveria existir pelo menos um CAPS-AD para cada 200 mil habitantes. Então, na cidade do Rio de Janeiro, a gente precisaria de aproximadamente 32 CAPS-AD para dar conta de atender a população de 6 milhões e meio de habitantes que tem na cidade. Sim. Atualmente, nós temos apenas 8 CAPS-AD na cidade do Rio de Janeiro. Então, o número é muito inferior, é 1/4, não é, do necessário para atender a população. Além disso, os CAPS-AD eles foram criados já dentro da lógica
da expansão da rede de saúde através da terceirização. Sim. Então, os CAPs-AD são administrados por organizações sociais, que são instituições que vêm sofrendo uma série de denúncias, tanto de irregularidades do ponto de vista financeiro, material, sim, mas o que mais me preocupa, irregularidades com as equipes. Eu tenho recebido muitas denúncias de que nas unidades de saúde dirigidas pelas organizações sociais, e não só os CAPs-AD, mas também as unidades de saúde da família, por exemplo, sim, as equipes nunca estão completas. Sempre falta 1, 2 ou 3 membros na equipe. Um psicólogo, uma assistente social, sempre falta alguém. Médico. Isso sobrecarrega a equipe. Sim. Isso não é porque o cara deixou de trabalhar, é porque realmente eles fazem um sistema que não tem, né, que fica sempre faltando alguém. Isso sobrecarrega a equipe. Quando as equipes reclamam protesto, as pessoas são demitidas, são afastadas, são às vezes colocadas sem função, né, se for um médico, né, que tem mais capacidade de criar um escândalo, etc. Às vezes não é demitido, gaveta, mas é colocar na geladeira, isso, na gaveta, né? Então, eu até ando dizendo que o modelo de gestão das organizações sociais é o assédio moral. Esse é o modelo de gestão das organizações sociais. E isso, evidentemente, que diminui a qualidade do atendimento para a população. Então, na questão da saúde mental, especialmente na saúde mental de usuários abusivos de drogas, nós temos os dois problemas, o problema de gestão e o problema de termos uma rede insuficiente para as necessidades da população. Sim. Se tivesse funcionando tudo ok, se tivesse as demandas, os profissionais, tivessem as unidades suficientes, esse tipo de estrutura política, né, para atender essas pessoas, funcionaria? Você acha que é uma boa? Funciona? Olha, eu aposto que sim. A gente não tem no Brasil hoje a implementação efetiva da política que veio a substituir os manicômios. Sim. Muitas vezes as pessoas criticam a reforma psiquiátrica, os resultados da reforma psiquiátrica, como se o que existisse hoje fosse a proposta dos reformadores. Quando, na verdade, né, o governo, a partir de 2001, com a lei da reforma psiquiátrica, ele vai se afastando do modelo anterior, mas também não implementa o novo. Então ficam os dois sistemas existindo paralelamente, os dois sucateados. Não funciona. Né? Então, exatamente, a gente vê esses problemas de abuso de drogas não serem combatidos. E só um detalhe, né, Vitor, importante, é que quando a gente pensa no CAPs-AD, a gente não está pensando numa unidade de saúde para atender apenas a população em situação de rua ou a população mais pobre. Deveria né? ser para todo mundo. Exatamente, era para ter o CAPs-AD no Leblon, para atender os moradores do Leblon que desenvolvem problemas com drogas, com álcool, qualquer outra substância. Exatamente. Né? Até por um problema psiquiátrico também, né? Eu não sei se enquadra no CAPs-AD, no CAPS normal, por exemplo, uma pessoa que precisa de um psicólogo. Sim, o CAPS. Né? O CAPS é para isso. Né? Seria uma rede interessante se funcionasse bem. Né? Pô, imagina uma situação em que a gente teria 32 CAPs-AD, mais uma série de CAPS-C, mais uma quantidade grande de CAPs, né? Sim. A gente teria uma rede que poderia dar uma assistência de qualidade para a população. Com certeza. Necessário isso. Você acha que por parte dos idealizadores existe realmente uma vontade, uma crença de que esse recolhimento compulsório, esses acolhimentos funcionam, ou você acha que é claramente isso mesmo que a gente já constatou de ser uma higienização, de ser uma maquiagem? Você acha que existe alguém que faça isso por inocência, sei lá? Olha, eu sempre procuro acreditar que as pessoas elas podem chegar a conclusões radicalmente diferentes da minha, sem que isso signifique que elas sejam pessoas ruins, para não usar uma palavra. Né? Eu acho que isso, inclusive, tem que estar na cabeça de todo mundo que defende a democracia, né? A liberdade, etc. Eu acho possível, tanto que exista as pessoas mal intencionadas, né, que sabem que aquela política não vai funcionar para isso, mas os objetivos declarados, mas aplicam mesmo assim em função dos outros objetivos. Mas eu acredito também que tem pessoas que têm a convicção, né, de que a melhor coisa para as pessoas que usam drogas é que elas sejam todas internadas, né, não só as que têm dependência, mas que o usuário é doente. Eu acho que, inclusive, a ideologia do último século no que diz respeito à política de drogas, faz com que muita gente pense assim, sim. com as melhores das intenções. Está na nossa cultura já, implantado. Exatamente.
Então, galera, essa foi a primeira parte do Papo com o Cinco. Obrigado, Cinco, por participar. Segura aí que ainda vão vir mais 2 partes. E é isso. Até a próxima. Quero agradecer a Livraria Grama por ceder aqui o espaço pra gente. Se você curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, dá o like aqui, compartilhe nas suas redes sociais, seu Facebook, Twitter. E se tiver alguma sugestão, manda para esse e-mail. Beleza? Obrigado pela força e até a próxima.